Essa proposta de emenda constitucional oferece claro risco de ocupação desenfreada da orla, com a criação de praias privadas e terríveis riscos à biodiversidade e às comunidades tradicionais de pescadores e caiçaras. Os terrenos de marinha, para que todos possam entender, representam a área do litoral brasileiro, situada em uma faixa de 33 metros de largura, fixada a partir do mar em direção ao continente. A Constituição prevê que terrenos de marinha e não da marinha, como eu disse, são bens da União. Hoje, cerca de 2.900.000 imóveis estão nessa área de terreno de marinha em todo o país, dos quais somente 565.000 imóveis são cadastrados. A aprovação dessa proposta de emenda constitucional começaria, então, por provocar um desastroso caos administrativo e abrir portas para que aproveitadores e especuladores também se valessem da situação para se apropriar do litoral. Atualmente, a Secretaria de Patrimônio da União investe para avançar na regularização da ocupação dos terrenos de marinha por moradores, comércio ou indústria, e recolhe receitas importantes para o Estado brasileiro. Somente em 2023, a União arrecadou 1 bilhão e 100 milhões com taxas, dos quais 20% foram repassados aos municípios. Essa PEC elimina o poder da União sobre áreas públicas e estratégicas e outorga domínio pleno dos locais a estados, municípios e proprietários privados. É uma escabrosa transação em que dilapidaríamos diretamente 213 bilhões de reais do patrimônio público, entregando um bem gratuito e do povo a particulares com sérios prejuízos ambientais. Cerca de 30% dos terrenos de marinha estão em 279 municípios litorâneos, dos quais 11 são capitais. Até o momento, foi demarcada uma área de 15 mil quilômetros, do total de 48 mil quilômetros de extensão que precisam ser mapeados. A PEC, então, é algo desastroso em todas as suas dimensões, em todas as esferas. Alterar a Constituição para inserir dispositivo de tal natureza é sobrepor o interesse privado ao público, é favorecer a privatização e o cerceamento das praias, é ameaçar os ecossistemas costeiros, diminuir a arrecadação da União e pôr em risco a sobrevivência de povos e comunidades tradicionais. Entregar terrenos de marinha à virulenta especulação imobiliária é abrir portas a edificações desordenadas nesses locais, agravando, por exemplo, processos erosivos, o que fará com que as nossas praias, já ameaçadas, sumam rapidamente. A PEC autoriza diretamente a que proprietários possam cercar terrenos e impedir a passagem de banhistas na faixa de areia. Isso é inaceitável. Isso é um intento de impedir que a população, que tem como uma das poucas distrações gratuitas ir à praia, tenha esse direito retirado.
Nessa dilapidação estão áreas de restinga, mangues, dunas, entradas de rios, locais que vivem sob a influência da maré e têm ligação direta com o aumento do nível do mar. Terrenos que são a salvaguarda para a adaptação da mudança do clima. Parece incrível que uma agressão ao meio ambiente dessa proporção ainda tenha espaço à discussão enquanto vivemos uma tragédia climática sem precedentes como aquela que acometeu o estado do Rio Grande do Sul. Hoje, passamos por um avançado processo erosivo em 40% da costa brasileira e a aprovação da PEC intensificaria a erosão, causando ainda maior estreitamento da faixa até o colapso do turismo com a supressão das praias. Esta proposta de emenda constitucional é algo atentatório ao preconizado pela Constituição. Ela é excludente, é segregadora, é preconceituosa, é elitista, é atentatória ao direito de ir e vir e violenta pilares dos princípios democráticos. Tem uma lógica miliciana, em que grupos articulados ocupam territórios públicos para suprimir o Estado e impor a sua própria lei nas áreas que usurparam. Não à toa, é muito bem recebida pelo projeto bolsonarista, totalmente associado a essa lógica, a esse modelo. Ainda quando deputado federal, o ex-presidente Bolsonaro fez um discurso na Câmara em que ele dizia o seguinte, abre aspas, não aconselho ninguém a ir à praia lá no meu querido Rio de Janeiro, num sábado ou num domingo de muito sol, porque não tem lugar mais para se deitar. Ou se fica em pé, ou se fica dentro d'água, ou se fica no calçadão. É gente demais. Nós temos que colocar um ponto final nisso. Fecha aspas. Ora, essa é a melhor tradução do que essa PEC representa. Vender praias para tirar o povo de lá, para que os ricos possam ir sem ter que dividir o espaço com os pobres, possam usar do dinheiro que têm para pagar por um espaço privado, longe daqueles que não têm. É por isso que há tanta gente graúda envolvida nessa proposição.